Bom dia a todos. Está tudo bem? Ainda bem. Sejam bem-vindos mais uma vez à festa da palavra. Nós, neste 26º domingo do tempo comum, temos leituras muito interessantes. A primeira leitura e o texto do Evangelho têm a mesma perspectiva e descrevem cenas de ciúmes e de invejas daqueles que estão ligados aos principais protagonistas da palavra de Deus. Na primeira leitura, por exemplo, nós temos Josué que tem ciúmes de dois homens, Edad e Medad, que não tinham sido escolhidos por Moisés entre os 70 anciãos que tinham autorização de profetizar. Estes dois homens, Edad e Medad, estavam também a profetizar, e Josué tem ciúmes e vai queixar-se a Moisés. Moisés diz: não, se eles estão a evangelizar, se eles estão a profetizar, deixai-os que está tudo muito bem. No texto do Evangelho, os discípulos também têm ciúmes de um homem que estava a profetizar, ou melhor, estava a fazer milagres, mas por não fazer parte do grupo dos discípulos, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, os discípulos ficaram com ciúmes, representados por João, e foram se queixar a Jesus. Este homem está a profetizar, este homem está a fazer milagres, mas não faz parte do nosso grupo. É melhor proibir. E Jesus também fez esta correção. Ora, há aqui algumas lições que nos vêm. Vamos fazer algumas reflexões e no fim vamos falar de São Tiago na segunda leitura. Em relação a estas duas primeiras leituras, ou seja, a primeira leitura e o texto do Evangelho. Primeiro, Moisés corrige Josué, porque, como diz o texto, se prestarmos bem atenção, o Espírito de Deus também pousou sobre estes dois profetas, Edad e Medad. Ora, se o Espírito de Deus pousou e deu-lhes competência, qualidades, dons para profetizar, então que profetizassem, então que avançassem. Meus irmãos, os que fazem o bem não são apenas os cristãos, não são apenas os judeus naquela altura e hoje os cristãos. Há pessoas que, não fazendo parte da igreja, não sendo cristãos, também fazem o bem, também praticam o bem. E a igreja, quando, se nós recordarmos, sempre que dirige um documento ao mundo, diz, por exemplo, aos arcebispos, aos bispos, aos padres, etc., é uma hierarquia. Depois diz ao santo povo de Deus e no fim diz, não sei se vocês se lembram bem, aos homens e mulheres de boa vontade. Os homens e mulheres de boa vontade são aquelas pessoas que, não sendo cristãos nem cristãs, fazem o bem. São pessoas, homens e mulheres, de bom coração. Então, se há gente de bom coração que pratica o bem, se há gente boa, mesmo não sendo cristãos e cristãs, nós devemos deixar que façam o bem. Aliás, vamos lá fazer uma crítica entre nós. Se por um lado há gente que, não sendo cristã nem cristãos nem cristãs, são pessoas boas, entre nós cristãos. Entre nós cristãos, às vezes, somos muito maus. Há entre nós gente muito má. Há tempos mostraram na televisão um grupo de delinquentes e um deles, sem camisa, coitado, tinha uma cruz. Tinha uma cruz, não era só cruz, era o terço, tinha o terço. E o repórter foi lá e disse: mas você até tem o terço? Disse: sim, sou mesmo católico. Eu fiquei tão envergonhado. Às vezes falamos mal daqueles que não são cristãos, não são católicos, estão fora, mas o nosso comportamento é pior. Estamos em instituições, somos católicos, cristãos católicos, e representamos mal a igreja. Nem homens de boa vontade já somos. Nem homens de boa vontade. Portanto, aqui Moisés diz a Josué: se estes homens estão a profetizar,
Se estão a fazer o bem, deixai-os fazer o bem. E ainda bem, claro que nestes casos, tendo pessoas, amigas, familiares, assim, com esta perspectiva, o nosso esforço é fazer tudo para que os possamos trazer na igreja. Os possamos convencer a vir à igreja, caso queiram. Então, este é o primeiro aspecto que deve merecer a nossa atenção. É o primeiro aspecto da nossa abordagem. Um outro aspecto, vamos agora estender um pouquinho mais. Nós, católicos, somos mesmo a igreja-mãe. Há tempos cruzei com um antigo secretário do SICA, Conselho de Igrejas Cristãs de Angola, e fez uma crítica e disse, mas Frei Estevão, vocês também, da Igreja Católica, que era naquela altura que se estava a falar muito da pedofilia. E ele dizia, mas Frei Estevão, vocês também da Igreja Católica, vocês que são a Igreja-mãe, alguns dos membros da igreja estão a comportar-se assim. Eu, antes de responder a esta pergunta, eu disse, ainda bem, disseste Igreja-mãe, né? Disse, sim. Ah, então se nós somos a Igreja-mãe, você assim, a tua igreja é a igreja quê? É sobrinha? Ou a igreja tia? Afinal, nós somos mesmo a igreja-mãe. Só que o facto de ser igreja-mãe significa responsabilidade. Significa responsabilidade. Temos o dever de ser bons e boas. Bons cristãos, boas cristãs, bons cidadãos e boas cidadãs. Afinal, é uma responsabilidade. Não basta dizer, é da Igreja Católica, está tudo bem. Não, é uma grande responsabilidade. A responsabilidade de ser mãe, igreja-mãe. O filho da igreja-mãe. Isso é uma grande responsabilidade. E é por isso que ele veio ter comigo e disse, mas vocês, afinal, como é? Como quer dizer, afinal, como vocês são a igreja-mãe, então, mostrem isso mesmo. Claro que eu me disse que na vossa igreja também há erros, tudo muito bem. Mas, de facto, o facto de ser igreja-mãe. Mas o facto de sermos igreja-mãe não significa que devemos desprezar outros. É verdade que estes outros, muitos deles, são terríveis. Os meus irmãos das testemunhas de Jeová, por exemplo. Imagina alguém que está a morrer e precisa de sangue, não pode doar sangue. Isso é o quê? Quer dizer, está a morrer, precisa de sangue, e a igreja o aceita, sei lá como é que se chama, não pode doar sangue e deixa a pessoa morrer. Que história é esta? Não pode participar no ato de votação. Ora, nós somos cristãos, mas antes somos cidadãos. E devemos participar nas ações ligadas digamos assim, à governação, participando das eleições. Já agora, está a decorrer, digamos, o censo, é preciso participar. Nós devemos participar. Portanto, é isso. Outras igrejas que promovem a intriga contra os católicos, a intriga contra outras igrejas. Meus irmãos, ao invés de se dedicar a pregar o evangelho e anunciar o evangelho, perdem tempo a falar mal das outras igrejas. Sobretudo da igreja católica. Bom, dizem que a mangueira que dá bons frutos recebe sempre pedradas, não é? Então não devemos preocupar com isso. Igrejas que promovem a feitiçaria, o feiticismo. Igrejas que promovem a instabilidade das famílias. Pastores que acusam membros de famílias de feiticeiros para desestabilizar todas as famílias. Claro que este tipo de igrejas, ou com este tipo de igrejas, a comunhão é muito complicada, é muito difícil. Mas no âmbito do ecumenismo, nós devemos reconhecer as ações boas que outras igrejas fazem. Igreja Metodista, por exemplo. Como universidade, com hospitais, e reconhecida. As igrejas evangélicas e outras tantas, cujas ações sociais ajudam o país a crescer, ajudam, digamos assim, o país a desenvolver-se. Sim, aí sim devemos colaborar. Aí sim devemos avançar. Mas não significa que devemos aceitar tudo. Todas as igrejas, católicas e não católicas, devem empenhar-se na expansão do Evangelho, a dar a conhecer Jesus Cristo. Porque, convenhamos, meus irmãos, há mesmo lugares... É verdade que a igreja católica é muito forte, sobretudo em Angola. Muito forte mesmo. Mas muito forte.
Do ponto de vista social, neste momento a Igreja Católica tem cerca ou tem mais de 3.000 escolas católicas. A ponto de o próprio governo, há mais de 10 anos, ter declarado a Igreja Católica como seu primeiro parceiro social. A Igreja Católica, alguns membros da Igreja Católica empenharam-se com muita dedicação pela independência. Esta igreja foi a Igreja Catedral, aqui. E foi aqui que o cônego Manuel das Neves reuniu aqueles primeiros nacionalistas que andaram a fazer aquela primeira revolução. Cônego Manuel das Neves. Fez parte, foi uma espécie de diretor espiritual dos nacionalistas. Fez muita coisa. Por isso é que hoje tem o nome de uma rua. Conhecem a rua Cônego Manuel das Neves? Eu vou dizer qual é. Esta que sai do Quinaxixe até o São Paulo. Cônego Manuel das Neves. Sacerdote. Foi vigário-geral da Arquidiocese de Luanda no tempo de Dom Moisés Alves de Pinho. Participou ativamente nos processos de revolução para correr com os nossos irmãos portugueses que nos estavam a colonizar. Quando fiz o mestrado, havia uma professora que é nacionalidade portuguesa, país português, mas nasceu em Angola. E estávamos na sala de aulas e ela dizia: Estevão, hoje parece que a independência é de Angola. Eu disse sim. E ele, assim, de raça branca, e estavam todos eles de raça branca, e dizia: foi o dia que nós corremos com os colonos. Eu olhei para ele e disse: você também é branca, mas pronto. Portanto, e não foram apenas, vamos dizer, membros da Igreja Católica que participaram dessas ações. Sacerdotes participaram das ações contra o colonialismo e muitos deles foram deportados. Cônego Manuel das Neves, Cardeal Alexandre do Nascimento, Padre Vicente Rafael e outros tantos, Joaquim Pinto de Andrade, deportados para Portugal e postos na cadeia. Há um autor chamado José Alves que escreveu um livro sobre a deportação dos sacerdotes para Portugal e esse livro até é bom ler, com um título muito interessante: A Espera da Hora de Deus. A espera da hora de Deus para serem, digamos assim, libertados das cadeias, e a hora de Deus que nunca mais surgia. Foi um grande sofrimento. Portanto, a Igreja Católica sempre esteve à frente de todos os processos e continua à frente. Eu estava a falar das escolas católicas, mais de 3.000. Tem hospitais católicos, temos a Caritas, temos a Pastoral dos Migrantes, a Pastoral das Crianças, a Caritas, como disse e repito. Portanto, a Igreja Católica tem estado a colaborar. Mas devemos também reconhecer, apesar disso, reconhecer o esforço das outras igrejas, porque também há pastores da Igreja Metodista e de outras igrejas que também participaram destes processos, não foram apenas os católicos. É preciso reconhecer isso. Isto é extremamente importante. Enfim, Jesus Cristo diz, quer católicos ou cristãos, quer de outras igrejas, o mais importante é ajudar a expandir o Evangelho, mas, sobretudo, não escandalizar os mais novos. Não escandalizar. E diz mais, se as tuas mãos, os teus pés, os teus olhos são ocasião de escândalo, é preciso arrancá-los. Isso significa que, como várias vezes fomos ocasião de escândalo, se levássemos isso ao pé da letra, não ficaríamos com membros nenhum, estaríamos todos amputados. Não é isso que Jesus quer dizer. Jesus, ao dizer que se o teu olho, a tua mão, o teu pé são ocasião de escândalo, arranca-os, está a dizer que é preciso arrancar, ou seja, evitar as ocasiões de escândalo. Se és um esposo, uma esposa, e tens o número do telefone de alguém que te pode levar à tentação, bloqueia o número. Bloqueia. É ocasião de escândalo. É isso que Jesus quer dizer. Há uma funcionária do BFE uma vez que me disse: Frei, eu estou num emprego, estou numa agência, e agora há 2 dias foi transferido para a mesma agência o meu antigo namorado, e agora quando eu vejo, olho para ele, fico toda a ferver. Não sei como é que eu vou fazer. E agora vou fazer o que eu disse: olha, muda de agência, peça transferência. Peça transferência. Mas é mesmo isso, peça transferência. Porque este homem é ocasião de escândalo, daqui a pouco é tentação. E vai ser infiel com teu esposo.
Então, peça a transferência, mude da agência. Ah, mas é difícil, até porque eu aí sou chefe. Não importa, faça tudo. Um mês depois vai ter começo. Ah, Frei, consegui. Ah, pois é. Portanto, se o número de telefone é ocasião do escândalo, bloqueia-o. Muda de atitude. Se há um caminho que sempre tomas e lá há ocasião para escândalo, evite-o. É disso que Jesus está a dizer. É disso que se trata. Não basta ajudar a expandir o Evangelho, é necessário ser coerente. É preciso ser coerente. São Tiago, na segunda leitura, não é contra a riqueza. Não é. São Tiago não é contra a riqueza. A riqueza em si mesma é importante. O dinheiro é importante. Como é que vamos sustentar as crianças se não tivermos emprego, um bom emprego que paga bem? Como é que vamos sustentar a família? Como é que vamos construir uma igreja? Como é que vamos organizar-nos e idealizar, definir projetos pastorais se não tivermos dinheiro? Estamos mal. Portanto, São Tiago não é contra a riqueza. São Tiago é contra os ricos que enriquecem ilegalmente. Contra os ricos que enriquecem à custa do roubo e da injustiça. É disso que se trata. São Tiago é contra, digamos assim, aqueles que não são solidários. Tens um bom emprego, tens uns bons lucros, a saúde que tens para trabalhar isto vem de Deus. A vida que tens vem de Deus. Então, seja solidário com os outros. Há gente que tem riqueza e adquiriu a riqueza com esforço. O Ronaldo não é rico. O Messi não é rico. Conseguiram riquezas como? Com esforço. Quem enriquecer com o seu próprio esforço não tem problemas. Produziu a riqueza graças ao seu próprio esforço. O mais importante é não andar em negócios de roubos, de injustiças. Do tipo, já tem várias casas, depois constrói outras tantas. E, mais do que isso, arranca as casas que eram para os pobres. Busca enriquecer à custa da miséria dos outros, da injustiça. Isso é que é mau. Isto é que é mau. E essas riquezas podem ter vários nomes, mas ontem eu vi um debate em que se dizia que a PGR agora chama as riquezas mal conseguidas com uma expressão muito bonita, até já me esqueci. Acho que era patrimônio ilegal ou qualquer coisa assim. Patrimônio irregular. Assim já, patrimônio irregular. É só para enfeitar, é mesmo roubo. Patrimônio, acho que é assim, patrimônio irregular ou patrimônio qualquer coisa. É roubo. Roubou mesmo. Só enfeitar a linguagem. Vamos pedir ao Senhor para que todas estas orientações que nos vêm das leituras de hoje nos ajudem também a reorientar a nossa vida. A adquirir riquezas com o próprio esforço, através do empenho pessoal e comunitário. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a reconhecer o esforço de outras pessoas, de outras instituições e até de outras igrejas na expansão do Evangelho, no dar a conhecer Jesus Cristo e o seu Evangelho e a sua doutrina e a sua mensagem. Que o Senhor nos ajude nesta nossa caminhada de fé e de missão. E assim seja.